Ó, quero falar agora. Olha para mim, você que tem alguém na sua família que está sofrendo com uma doença e já está em estado terminal. Ou alguém que por acaso pode até estar assistindo ao programa agora, que está num hospital. Alguém que está numa UTI ou que tem alguém, um parente na UTI, alguém que está acamado, alguém que está internado. Eu quero falar com você, olha para mim. Nós vemos na Paz e Vida coisas, sim, que desafiam a lógica, que desafiam a medicina, o conhecimento, a racionalidade, a lógica de Deus. Vou falar para você um termo, mas não imagine que isso daí é loucura, não. Isso daí é a forma que Deus trabalha. A lógica de Deus é loucura para os homens, é muito louca mesmo. A lógica de Deus é surpreendente, porque quando você está fraco, Deus te fortalece. Quando você dá, você recebe. Deus multiplica aquilo que você dá. Quando você é humilhado, Deus te exalta. Então, a lógica de Deus funciona assim, desafiando a racionalidade humana, desafiando conhecimentos técnicos e científicos. Então, olha só o que aconteceu. A história do Marcelo Cordeiro vai te ajudar, tá? A história dele vai mexer com você que está doente, você que tem um parente internado com uma doença rara, uma doença que nenhum tratamento resolve, você que tem um parente e o médico chegou assim de cantinho com você, vem cá, vamos conversar? Olha, eu não sei mais como ajudar, eu não posso fazer mais nada, eu tenho esse limite, cheguei ao meu limite. Então, quando o médico chega no limite, quem é que você vai buscar? Alguém que tem todo o poder no céu e na terra. Alguém que tem poderes ilimitados. Quem é esse? É aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que é desde sempre. Aquele que é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Você sabe de quem eu estou falando? Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E ele é onipotente. Todo o poder é dele. Então, quando você faz uma aliança com ele, o Todo-Poderoso, e você começa a ter intimidade e relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, começa a reconfigurar as coisas. Ele começa a fazer coisas que você não pode compreender. Mas você pode ver e comprovar que são coisas boas. Você aprende a interagir com o céu para resolver esses problemas mundanos. Até os médicos se surpreendem nestas ocasiões. Veja só o que aconteceu com o Marcelo, que descobriu um tumor no rim, foi para a mesa de operação e lá, já todo aberto, teve uma parada cardíaca e entrou em coma. Segundo ele, ele sentiu o chão abrir naquele momento. Ele se sentiu num abismo a ponto de ter sua vida tragada. Mas aí ele começou a ouvir a rádio, a ouvir a programação da Paz e Vida. E a esposa resolveu comparecer num encontro de Paz e Vida, deixando o marido lá, no hospital. E aí ela veio na Paz e Vida com fé, fez esse voto com Deus e em concordância, algo surpreendente aconteceu na vida dele. Olha, coisa que desafia a compreensão, a racionalidade, coisa que desafia a ciência, coisa que desafia a lógica, coisa que desafia a medicina. Acompanhe comigo.
Testemunhos de paz e vida. Como é seu nome completo? Marcelo Cordeiro. Marcelo, o que estava acontecendo? Há cerca de um ano atrás, eu fui acometido de um câncer. Inicialmente eu fui fazer um ultrassom de próstata e a médica ficou muito preocupada com o que ela viu no meu rim direito. Aí ela me pediu para que eu fizesse uma ressonância magnética. Eu fui fazer essa ressonância. Quando eu peguei o resultado e eu abri, por curiosidade, abri uma fenda no chão, porque era um câncer maligno de 3,5 centímetros. Na próstata ou no rim? No rim direito. Aí eu voltei no meu médico que tinha me receitado, que era um cardiologista, que eu estava fazendo exames de rotina, e aí ele falou para mim, indicou o Hospital do Rim. Aí lá eu procurei um nefrologista no pronto-socorro. Aí passei com ele, ele pediu para minha esposa e meu filho saindo da sala. E aí ele falou, você tá com câncer, assim, assado e tal. É uma notícia desanimadora, né? Não, é muito chato, muito chato. Isso tem quanto tempo? Tem um ano que eu... Um ano? Um ano. Ó, ele tá dizendo que em julho do ano passado aconteceu tudo isso, um câncer já com 3 centímetros no rim. E a próstata também foi afetada? Não, a minha próstata estava normal. Você foi fazer exame de próstata e descobriram no rim? Foi exame de rotina, que é tipo um check-up. E aí ele fez um contato com o Dr. Ronaldo, que é o diretor clínico do Hospital do Rim. Então fui lá e conversei com ele e tudo. E aí ele marcou o dia de fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. No dia da cirurgia... Depois que eles fizeram a retirada do tumor, eu tive uma parada cardíaca de 4 minutos. Como assim? 4 minutos parou teu coração? 4 minutos. Eu tenho um laudo aqui que está no celular, que eu fui para investigação de morte súbita. Você tem isso aí no celular? Olha aqui, ele está mostrando para mim, não é? Tá só texto, é apenas texto. Aí teve um laudo de morte súbita até. Súbita, porque assim, os médicos, eles não sabiam o que aconteceu comigo. O que eu estou contando para o senhor foi o que a minha esposa me falou, porque na hora que o médico veio falar para ela que eu tinha cerca de 48 horas para responder, né, tudo, ela colocou os joelhos no chão e passou a noite toda orando. Como chama tua esposa? Júlia, ela tá aí? Ah, Júlia, vem cá, corre aqui, Júlia, por favor. Ah, ela que é testemunha. Você estava morto. Você estava morto, rapaz, você já era. Então, o tumor maligno e outra coisa, o rim, ele é encharcado de sangue, né? Quando vai fazer qualquer cirurgia no rim, quando é um câncer maligno, as células cancerosas se espalham no sangue, é uma coisa fatal. Você sabe disso, né? O meu ele tinha... o médico disse que se eu passo... Porque o que acontece? O tumor, ele cresce a cada ano 1 centímetro. O meu, ele estava encapsulado. Ou seja, se eu deixasse passar mais um ano, ele poderia romper e alastrar para o restante dos órgãos. Aí você teve aquela morte de parada cardíaca, 4 minutos, o coração sem bater. E você sabe, o coração bate e leva sangue para o cérebro. O cérebro é oxigenado. Quando o cérebro não recebe oxigênio, o cérebro morre também. As células, né, os neurônios morrem por falta de oxigênio. Então era um caso gravíssimo, quer dizer, deu tudo errado, né? Aí você, ouvindo essa palavra, o médico chegou a falar para você? Sim, ele chegou super preocupado. Ele falou assim, olha, a cirurgia, a retirada do tumor foi boa, mas ele tem uma notícia triste. Ele teve um começo de um infarto, né? E uma parada cardíaca de 4 minutos. Deu parada? Cardíaca, né? Cardiorrespiratório. Isso. E cardiorrespiratório. Parou de respirar também, é o que eu estou falando. Parou de oxigênio no cérebro. Parou tudo, isso. Ele ficou entubado, ele ficou na UTI. Ele estava respirando aparelho, ele estava mecânico.
né? E aí, nisso que o médico me falou, a única coisa que eu pensei, eu falei, eu vou ligar para minha pastora, né? Que nós, na época, eu escutava muito Rádio Feliz, nós sempre escutamos. Meu filho é apaixonado por você. Tá ali. Tá aí também? Tá aí. Qual é o nome dele? Júlio Luiz. Cadê o Júlio? Ô, Júlio, tudo bom? Também te amo, viu? Aí a gente sempre escuta a Rádio Feliz, né? E eu liguei para a pastora e falei assim, pelo amor de Deus, vamos orar. Porque o meu Deus não vai levar meu marido. Eu creio que meu Deus é grande. Meu Deus não vai deixar meu marido embora. Meu marido. Aí eu me ajoelhei e eu falei assim, Deus vai fazer, eu creio que eu vou clamar e Ele vai me ouvir. E é de joelhos. Aí eu me ajoelhei, eu comecei a orar. Junto, eu escutando com a rádio ligada, orando a noite inteira. Eu acordei 6 horas, eu levantei 6 horas e falei, eu vou na UTI ver ele, né? Isso eu passei, eram umas 8 horas a hora que o médico me avisou. Eu fiquei até 6h30 da manhã, 6h30, orando e falei, agora eu vou na UTI para saber notícias, porque ele falou, as 24 horas são essenciais para saber se ele vai resistir ou não. Nisso que eu fui visitar ele na UTI, ele estava totalmente entubado, eu cheguei, aquele monte de aparelho, e eu coloquei minha mão, ele começou a se agitar. Aí os médicos me empurraram, me tiraram de perto, falaram assim... Você pôs a mão nele, na cabeça dele. Isso. Ele estava imóvel, inconsciente e tudo, né? Sedado, em coma, morto. Aí você colocou a mão nele. Quando você pôs a mão nele, passou fogo. Tá, isso. Aí os aparelhos começaram a mexer, apitou tudo. Os médicos, sai daí, né? Os médicos me puxaram para sair. Só que aí ele abriu os olhos. Aí ele abriu e ele falou, eu não consigo... Tentou falar, eu não consigo falar. Aí eu falei, você tá entubado. Eu falei, é Deus. Tava com aquela mangueira. Aí eu já saí de lá toda feliz, aí eu já liguei para todos os pastores, falei assim, olha, é Deus. Ele curou, eles só vão tirar, eu tenho certeza que Deus curou meu marido. Então eu falei para ele, em uma noite Deus te curou de um câncer e de um infarto. Te curou do infarto, te curou da parada respiratória, te curou da morte cerebral, te curou o câncer. De uma vez. Olha, gente, o que ela está falando é maravilhoso. Quando ela pôs a mão no marido lá na UTI, e Jesus disse, né? Os que creem em mim, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ela creu, ela pôs a mão no marido, o cara tremeu, estatelou, abriu os olhos e quis falar com aquela mangueira enorme na boca. Não consigo falar. Eu não sei porquê. Acordando de repente, quer falar com aquela dificuldade e nem sabia que estava entubado. Não sabia, não tinha ciência nenhuma. E tudo que eu falei para o senhor, a única coisa que eu me lembro foi que na hora que eu estava na mesa de cirurgia, eles me perguntaram o que eu fazia, qual era a minha profissão. Dali para frente eu não lembro nada. A sensação que eu falo para todo mundo é igual você desligar um aparelho, você tirar ele da tomada. Você não tem mais consciência de nada. E eu agradeço muito a Deus de estar aqui sem sequela. É isso que eu ia perguntar, não ficou sequela nenhuma? Nenhuma. Memória tá boa? Memória tá boa. Coração tá bom? Tá bom, tá tudo bom. Tá, eu tenho mudei meu tipo de alimentação, entendeu? Não pode comer coisa gordurosa para não sobrecarregar o rim, essas coisas todas, né? Sim, mas Deus, fora isso... Deus é maravilhoso, Ele está perfeito. Porque era um câncer maligno que teria se espalhado, quer dizer, tá perfeito, não tem câncer. Tá perfeito. Olha, o testemunho seu é um milagre. 4 minutos morto. O médico deve ter colocado a mão na cabeça. Ter falado, tô lascado agora, vou ter que responder um processo, morreu na minha mão, e agora, só que o médico e a equipe não sabia, né? O Deus que vocês servem, o quanto vocês são amados por Deus. E Deus falou, não vou deixar ela viúva não. A Júlia, eu não vou te deixar viúva, Deus falou, e não vou deixar o Júlio, né? O Júlio, não vou deixar ele órfão não. Vou ressuscitar teu marido, não foi isso? Sim, ele fez isso. Jesus fez isso e fez muito mais na vida dele. Eu falo assim, nossa, Marcelo, você é muito abençoado, eu sou muito abençoada. Tipo, nós fizemos o propósito do Monte Sinai e um dos pedidos dele já foi realizado. Já foi? Já. Então, Marcelo, tudo certo? Graças a Deus. Você tá feliz? Muito. E a ex-viúva tá feliz? Muito feliz. E o ex-órfão tá feliz?
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Lindo testemunho, hein? Parabéns. Continua firme, viu? Bom, é isso que você vai fazer. Você vai fazer um voto com Deus. Vai aprender a interagir com o céu para resolver esse problema de saúde, como foi com o Marcelo. Então compareça na Paz e Vida. Temos reuniões durante a semana e também aos domingos. Para você encontrar o endereço da Paz e Vida aí perto de você, acesse o site www.pazevida.org.br.